Talvez esse vídeo ele seja a única coisa que você realmente precisa escutar no dia de hoje. Talvez você se sinta em casa aí cansado, distraído, sufocado por essa vida que nunca para. E nessa, você está perdendo a única coisa que realmente importa: a vida real. Isso aqui é muito mais do que um vídeo. Isso aqui é um lembrete. E talvez ele seja o último antes que fique tarde demais. Hoje em dia, parece que 24 horas já não é mais suficiente pra gente fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. E cada ano que passa, o tempo tem passado mais rápido. Parece que a gente chega em janeiro, pisca e já acorda em dezembro. E por que que o tempo tá passando assim? Por que que nos dias atuais o mundo tá desse jeito? Será que a gente tá realmente vivendo a nossa vida ou a gente só tá passando por ela? Essas perguntas, elas têm tomado conta de mim nos últimos meses. E justamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Para não só te explicar o porquê que isso tá acontecendo, mas principalmente como retomar o controle do tempo e da nossa vida antes que seja tarde demais. Essa semana eu tive que fazer um exame no hospital e eu decidi fazer algo que normalmente eu não faço no dia a dia. Eu decidi levar um livro para eu poder esperar enquanto eu não era chamado para poder fazer o exame. E aí eu lembro que eu cheguei no hospital, eu fui lá pegar minha senha e tudo mais, e depois eu procurei uma cadeira perto de alguma luminária ou alguma coisa iluminada para eu poder conseguir ler. Aí eu peguei meu celular, coloquei no modo avião para que ninguém me atrapalhasse nesse momento. E nessa aí, eu comecei a ler. Passou tranquilamente 1h e 15 e eu ainda não tinha sido chamado. Aí eu lembro que eu levantei e fui procurar um copo de água, dar uma descansada, uma descarregada na cabeça ali. E aí eu voltei para a leitura. E quando eu voltei para ler, eu deparei com uma pergunta que até doeu na hora que eu li. Quando foi a última vez que você se sentiu entediada? Isso aqui parece simples, mas essa pergunta me fez refletir e enxergar como a nossa geração está doente. Nesse períodozinho de nada que eu fiquei no hospital, parece que só essa leitura, esse detox de distração, fez eu me sentir mais vivo do que eu me sentia há muitos meses. E é muito louco como que a gente está vivendo uma vida tão acelerada que a gente não tem mais tempo para fazer coisas leves e que realmente importam. Tudo que a gente faz precisa ser extremamente produtivo. Tudo que a gente faz ou é para nos distrair ou é para ser extremamente produtivo. A gente não consegue mais viver o tédio. Você lembra como que era esperar no dentista quando você era criança? Eu lembro até hoje que todas as vezes que eu ia no dentista quando eu era criança, eu chegava naquela clínica, eu entrava na sala e aí eu via aqueles sofás de couro preto. Parece que todo dentista tem o mesmo sofá de couro preto. E do lado do sofá sempre tinha uma pilha de revista. E a pessoa que ia pro dentista esperar, ela pegava e ficava lá, ó, folheando as revistas, lendo, vendo os lançamentos de carro do ano, todas as coisas para passar o tempo ali para poder chegar a hora da consulta. Aí quando ela cansava, ela ficava olhando pro teto, ficava observando assim a parede, os quadros, as obras de artes, até que chegava o momento de ser chamada. Nisso ela tinha tempo para refletir sobre a vida, ela vivia uma vida mais calma. Hoje em dia, parece que é impossível a gente esperar numa fila sem a gente pegar o nosso celular para poder passar o tempo. Parece impossível você chegar numa clínica, num dentista, por exemplo, e você ver pessoas lendo revistas, olhando pro nada. Tá todo mundo aqui, ó, só no celular, mexendo no celular sem parar. O tempo tá passando e a gente tá dormindo, distraído com o celular. Muito louco isso. A gente não consegue mais, por exemplo, encher uma garrafa de água sem desbloquear a tela do celular. Se eu tô aqui enchendo a garrafa de água, eu tô aqui mexendo no celular para poder passar o tempo mais rápido. Você lembra a última vez que você foi fazer alguma coisa, ir para alguma fila, ir para algum hospital e você não ficou mexendo no celular para o tempo passar? Você lembra alguma vez que você parou para almoçar sozinho e você não pegou um vídeo no YouTube? Inclusive, talvez você esteja até fazendo isso aqui agora. Algo para poder te distrair enquanto você come? Quando foi a última vez que você parou para comer e realmente sentir o cheiro da comida, apreciar cada garfada que você dava? A gente não consegue mais ficar parado. A gente não consegue mais sentir o tédio na nossa vida. Parece que tudo vira urgente nos últimos dias. E cada tempo livre que a gente tem, a gente ocupa fazendo alguma outra coisa. Eu mesmo faço isso toda vez que eu termino alguma atividade e pelo primeiro momento no dia eu tô mais livre, eu vou lá e adianto alguma atividade do dia seguinte para eu não precisar ficar parado. Isso sem perceber. E pode até ser uma atividade produtiva para poder fazer eu me sentir menos culpado por estar fazendo isso. Mas eu não consigo mais viver o tédio, ir pro quarto ali, ficar olhando pela janela, parado, olhando, vendo o tempo passar. Não dá, não tem como. É impossível nessa geração a gente conseguir fazer isso. É impossível não, é muito difícil. E depois
esse vídeo aqui eu vou te mostrar como retomar o controle da sua vida e fazer isso aqui ficar cada vez mais normal, a gente conseguir viver realmente cada minuto do dia, cada momento do dia, comer com calma, fazer as coisas com calma. Mais do que nunca é necessário a gente descansar, a gente pausar, a gente refletir. E nessa daí foi quando eu percebi que não é o tempo que tá passando rápido demais, é a gente que tá distraído demais enquanto a vida passa. Nessa geração aqui que a gente tá, a gente foi condicionado a achar que o tédio é perda de tempo, que não existe nada útil que a gente pode fazer no tédio e que todo o tempo que a gente tem livre ele precisa ser ocupado com algo mais importante. Mas a grande realidade é que o tédio ele é um sinal que você está vivo. O tédio ele é um portal para a criatividade. É nesse momento que as melhores ideias e as melhores decisões são tomadas nas nossas vidas. É nesse momento que você constrói o artista que existe dentro de você. Alguns anos atrás eu lembro que eu li um livro que mudou toda a minha percepção sobre isso. O livro ele chama Roube como um Artista, do Austin Kleon. E esse livro é extremamente leve, eu li ele em papo de 1 hora. Eu acho que, sei lá, tem umas 70 páginas, assim, umas páginas com os textos pequenos, foi muito fácil de ler. E o que esse livro ele mais falava era como que as melhores ideias, elas vêm do tempo ocioso. Se você parar para lembrar na sua vida, as melhores ideias e decisões que você já tomou, ele veio do tempo que você não estava fazendo absolutamente nada. Ele veio quando você estava tomando banho, ele veio quando você estava lavando louça, andando com seu cachorro na rua, caminhando pela rua. Nesses momentos, é os momentos que as melhores ideias vêm. É o momento que realmente o artista consegue ser criativo, no tempo ocioso, no tédio. É nesses períodos ociosos que o nosso cérebro ele para de se preocupar com tantas coisas, de se distrair com qualquer coisinha que está acontecendo. E aí vem aquele estalo na nossa mente, aquela ideia que a gente estava tentando ter há tanto tempo. Justamente porque a gente decidiu parar para fazer nada. E todas as vezes que você preenche esse vazio com alguma distração, até alguma distração produtiva, ou seja, somente mexendo no celular, você perde essa chance de viver exatamente isso. Eu queria muito que esse vídeo aqui você entendesse que você não precisa estar produzindo o tempo todo. Às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é parar, é respirar e fazer absolutamente nada. Esse mundo virtual que a gente vive hoje, ele passa a ilusão de que você está realmente vivendo, mas a realidade é que nesse mundo virtual você não está vivendo. Eu mesmo, eu parava, quando eu terminava alguma coisa ali, eu falava, não, vou ficar 15 minutos no celular aqui, vou dar uma descansada, e nessa eu também busco algumas referências de outros conteúdos que eu posso produzir, ou de ideias para o meu negócio, ou qualquer coisa do tipo. Mas a realidade é que eu só estava buscando me distrair e estava usando isso como desculpa para poder ficar mexendo no celular ali, para poder ter aquela dopamina entrando no meu corpo e eu começar a desligar desse mundo real para poder viver um pouco do mundo virtual. A realidade é que você não precisa de uma próxima referência. Você não precisa parar, você não precisa desse descansozinho, mexer no celular e ter essa injeção de dopamina na sua veia. A única coisa que você precisa é parar e criar as suas próprias ideias, é parar e ter um tempo para poder tomar um café, para poder olhar pela janela, para poder fazer nada. Essa é a real vida. É assim que todas as gerações viveram e nessa, de tanta distração que a gente tem, a gente acaba perdendo a única coisa que realmente importa, que é viver a nossa vida. Só para você ter uma ideia, depois que terminar esse vídeo aqui, vai no ajustes do seu celular e procura por tempo de uso. E veja quantas horas do seu dia você está perdendo fazendo nada de útil. Eu vou fazer um cálculo básico só para você entender melhor. Eu vou levar em média que você usa 4 horas por dia. Isso é relativamente pouco pela média do brasileiro, mas vamos colocar 4 horas por dia. Você vai pegar essas 4 horas e você multiplica por 30. E depois você vai dividir por 24 para você entender quantos dias você perdeu em um mês, mexendo 4 horas por dia. Se você mexe nessa média, dentro de um mês, 5 dias seus foram jogados no lixo. Agora a gente multiplica isso daqui por 365 e depois divide por 24, para a gente entender por ano. E a gente perde por ano exatamente 2 meses da nossa vida só mexendo no celular. A cada ano que passa, a gente perde 2 meses mexendo no celular. E isso se você usa 4 horas. Imagina se você usa 5, 6. Faz o cálculo aí para você entender quanto tempo você está perdendo nisso. É muito louco parar para pensar, mas isso daqui é a nossa realidade. O ano ele tá passando tão rápido na nossa cabeça porque 1/6 dele a gente perde mexendo no celular. Quando não mais? O que você tem vivido de verdade nesses últimos anos da sua vida? Quais são as novas experiências que você tem buscado? Quanto você tem vivido a vida e não ficado só enclausulado dentro do celular? Quais memórias que você tem criado
sem ser memes da internet. Eu sinto que realmente, para nossa geração, chegou a hora da gente se entediar mais, da gente buscar viver mais a vida lá fora. Não a vida dentro de casa, não a vida no celular, mas viver realmente o mundo. Buscar ter experiências novas, conhecer lugares novos, pessoas novas. A nossa mente, ela tá precisando de uma pausa desse mundo frenético, desse mundo que não para, desse mundo que tudo é perda de tempo. Pra gente poder respirar. A gente precisa realmente de um momento de silêncio. Silêncio. Quando foi a última vez que você sentiu silêncio? Tá errado, mas quando foi a última vez que você ficou no silêncio? Você já parou para pensar quão curta é a nossa vida aqui na Terra? A única certeza que todos nós, seres humanos, temos é que um dia a nossa vida nesse plano terreno, ela vai acabar. Você não sabe quando ela vai acabar, você não sabe como ela vai acabar, mas você tem a certeza que um dia ela vai acabar. E agora eu quero que você imagine uma coisa comigo. Se você soubesse que hoje ele é o último dia da sua vida, responda com sinceridade. Você estaria satisfeito com a vida que você viveu até aqui? Você estaria contente com tudo isso que você passou? Às vezes dói pensar isso aqui, mas isso aqui realmente é necessário. Tem uma frase que eu escutei uma vez que ela serve e encaixa exatamente para esse momento. A frase era assim: todo ser humano ele tem duas vidas e a segunda ela só começa quando ele descobre que só tem uma. Dói pensar isso, mas é a realidade. Quando a gente descobre que a gente não vai ter vida eterna, que todo tempo que passa é um tempo jogado fora. O que a gente está fazendo realmente com o nosso tempo? O que a gente está fazendo de útil na nossa vida? O que a gente está criando de memórias, de experiências? A gente tem ajudado outras pessoas, a gente tem vivido uma vida com sentido, em busca de um propósito maior, ou a gente só está vivendo distraído com o tempo passando? E isso daqui é muito doido, com o tempo passando e a gente deixando ele passar. Passa tempo e a gente não está pegando o controle de volta na nossa vida. Então eu vou pedir para você, retoma o controle da sua vida, retoma o controle do seu tempo, faça mais coisas inúteis, olhe para o nada, olhe para a janela, sei lá, sinta o cheiro do que você está comendo, sinta o sol queimando na sua pele. Um dia pode ser que viver isso que eu estou falando para você, essas coisas simples e inúteis, pode ser que fique tarde demais, pode ser que tudo aquilo que você queria fazer era tomar um sol, era comer uma comida boa, era andar pela rua e deixar o tempo passar. Mas às vezes você pode estar preso num leito de hospital, às vezes pode ter ficado tarde demais e a gente não consegue mais fazer isso. Então para pensar, enquanto você pode ainda, o que você vai fazer da sua vida? Eu sei que às vezes você clicou nesse vídeo aqui buscando um passatempo, um entretenimento e acabou saindo dele com uma reflexão dolorosa, com uma porrada para te fazer pensar. Mas eu precisava dar esse chacoalhão na sua vida para você perceber que realmente existem coisas mais importantes do que perder o nosso tempo numa telinha de celular. Eu espero que de alguma forma esse vídeo de hoje ele tenha aberto seus olhos. E se isso aconteceu, eu quero te pedir duas coisas simples. Duas coisas. A primeira coisa é se inscreva nesse canal. Eu tô começando esse canal do zero novamente e eu queria muito ter você acompanhando essa jornada aqui no YouTube. E a segunda coisa é somente para você que decidiu retomar o controle da sua vida depois desse vídeo de hoje. Se você tomou essa decisão, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo: retomei o controle. Retomei o controle. Para eu saber que esse vídeo ele foi realmente útil e ele tocou na sua vida. E para finalizar, eu sempre sugiro um próximo vídeo aqui do canal, mas hoje eu não vou fazer isso. Hoje a coisa que eu tenho para sugerir para você é: para de mexer no YouTube, para de mexer no celular e vai sentir um pouco o tédio nesse mundo. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Tamo junto. Fui.